E vamos agora de informação, vamos de notícia. Olha só, o criador de um dos maiores grupos de comunicação do país, o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, Silvio Santos, ele marcou como poucos a história da TV e da cultura do Brasil. O apresentador e empresário morreu no último sábado, aos 93 anos, em São Paulo. Só que antes de morrer, gente, o Silvio Santos, ele deixou estabelecido em testamento que o patrimônio dele seria dividido entre as 6 filhas, Cíntia, Silvia, Renata, Rebeca, Patrícia e Daniela, e a esposa Iris Abravanel. A fortuna de Silvio Santos, segundo a revista Forbes, está avaliada em 1 bilhão e 600 milhões de reais. E na partilha, cada filha, além de outros bens e imóveis, receberia aí o valor de 100 milhões de reais. Essa informação foi divulgada, inclusive, pela Record. Para a gente falar sobre esta questão jurídica na divisão de bens e testamento, aqui comigo pela internet, o advogado especialista em questões patrimoniais e sucessórias, o Jossam Batistucci. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Jossam. Olá, Grazi, e todos que nos assistem deste querido estado de Minas Gerais. Uma satisfação poder estar aqui contribuindo com vocês. Obrigada. Olha só, eu comecei dando exemplo aí do Silvio Santos, né? E que bom, né, que ele já deixou tudo ali prontinho, afinal de contas, é uma fortuna, né? Ele fez certinho o caminho dele de deixar tudo para quem iria ali o patrimônio dele, né? Exato, Grazi. A gente tem na questão do Silvio Santos alguns elementos muito importantes, como, por exemplo, o fato dele ter chegado a 93 anos. Isso traz muita sabedoria. A sabedoria que ele utilizou justamente para fazer esse planejamento sucessório, para organizar tanto a parte relacionada aos bens, patrimônios propriamente ditos, bem como a questão da gestão dos negócios, das empresas todas que ele tem. Inclusive, fala-se que talvez o patrimônio seja bem maior do que 1 bilhão e 600 milhões, mas o fato é que, sendo grande o patrimônio, sendo pequeno, todas as famílias precisam pensar no amanhã. É um ato de amor do pai e da mãe pensar no amanhã em relação aos seus filhos, organizar esses bens e, de fato, realizar um planejamento. Como que esses bens vão ser transferidos? Se eles não cuidarem disso em vida, enquanto há tempo, enquanto eles estão no comando disso tudo, há um risco potencial desses filhos depois se degladiarem, brigarem por esses bens, né, causando um mal muito grande a toda a família. É, né, doutor? Eu já vi briga até por fortunas bem menores, por pouca coisa, as pessoas costumam brigar neste momento aí tão difícil. Você até citou aí, né, que é muito importante já deixar essa sucessão, né, patrimonial para a família. Pensando assim, a gente citou o Silvio Santos, que é famoso, mas os anônimos, né, também devem pensar muito bem nisso. Exato, eu tenho dito em diversos momentos e palestras que as pessoas brigam por um pé de alface ou por uma floresta inteira. O inventário muitas vezes é o palco da rinha, né? Ou seja, é um octógono pronto para que as pessoas acabem brigando, infelizmente. Então, a minoria do país tem uma fortuna como a do Silvio Santos. A imensa maioria é patrimônio menor. Então, seja um patrimônio de 200, 300, 400, 500 mil reais ou um pouco mais, também é muito interessante olhar para ele e já distribuir em vida, né? Seja 1, 2 ou 3 imóveis, seja uma empresa, fazer um planejamento. Inclusive, é o momento por meio do qual os pais, dentro desse controle, vão passando o bastão, que inclusive, né, o Silvio Santos fez isso. A gente viu muitas das filhas sendo inseridas na gestão ali dos programas de TV ou nos bastidores, na questão administrativa. Então, o patrimônio da pessoa, ele sim, vai ser em algum momento transferido. Então, ter isso em vida, dar os comandos, aproveitar as vantagens e o controle, vantagens tributárias, patrimoniais, e o controle disso é fundamental para que haja, inclusive, né, uma situação de perpetuação desse patrimônio dentro da própria família, com todas as proteções jurídicas, as cláusulas que são possíveis de serem colocadas, como, por exemplo, proteção contra credores, né, proteção contra os próprios herdeiros, para que eles não queimem esse patrimônio, proteção contra terceiros, que podem ser credores dos herdeiros, como podem ser cônjuges, que eventualmente estão ali de alguma maneira interessados, e várias outras cláusulas. Agora, quais leis brasileiras elas devem ser respeitadas, elas devem prevalecer dentro dessa questão aí de sucessão familiar? Essencialmente, Grazi, essencialmente o Código Civil, tá? O Código Civil traz um capítulo todo, um livro até, tratando sobre o direito sucessório,
que é o direito relacionado ao inventário, à herança propriamente dita. E lá nós temos as regras sobre testamento, as regras do inventário, e inclusive dentro do inventário, a partilha e distribuição desses bens. Então, por exemplo, num testamento, cada um de nós pode fazer um testamento. E é no testamento onde aquele que hoje é o titular dos bens vai escolher até metade do seu patrimônio, como e com quem ele quer que fique. O testamento também pode ser objeto de algumas outras situações, como a escolha de alguma condição. Olha, eu deixo o imóvel para tal pessoa, desde que ele cuide do meu cachorro, do meu gato, enquanto o gato for vivo, por exemplo, ou cuide de um filho, ou ajude uma instituição, né? Pode ser utilizado para perdoar dívidas e tantas outras situações. Mas o testamento, quanto à partilha de bens, tem regras, como eu disse, até 50%, quando existem os chamados herdeiros legítimos, é a expressão da legislação, que são filhos, netos, ou então cônjuge, ou então pais, avós, bisavós vivos. Se não existirem nenhum destes, ou seja, se não existirem nem filhos, nem descendentes como um todo, nem cônjuge, nem ascendentes, que são os pais, etc., aí pode dispor de até 100% do patrimônio para quem quiser, para um vizinho, para uma vizinha, para um amigo, para uma instituição de caridade, né? Pode, muitas vezes, por testamento, as pessoas privilegiarem um filho do coração, alguém que não foi adotado oficialmente, mas que quer ser, né, a pessoa quer ajudar, ou até um filho, às vezes, fora do casamento, anterior ao casamento, também a gente vê muitas vezes. Agora, no caso, né, a gente teve aí um exemplo recente, que foi da esposa, não da esposa do Gugu, né? A mãe dos filhos do Gugu Liberato, o apresentador. Quando ele morreu, ele tinha deixado em testamento ali a fortuna para os filhos, e ela ficou de fora. A mãe dos filhos acabou ficando de fora e ela briga na justiça para que ela seja reconhecida, para que ela tenha esse reconhecimento aí de união estável, para que ela também entre, no caso, na partilha destes bens. Porém, no caso, o que vale não é o testamento? Então, o testamento, ele pode, como eu mencionei, se houver nesses herdeiros que estão considerados dentro da legítima, só 50%. Então, se ele estivesse, o Gugu, casado, né, com essa mãe dos filhos no momento do falecimento, então ela é uma das herdeiras. Então, o testamento seria limitado a 50%. O que pode, muitas vezes, sim, ocorrer é o questionamento sobre a validade do testamento. Aquela atriz, a Beth Lago, né, também muito conhecida, faleceu numa situação muito peculiar, é notícia em todos os canais, etc., né, próprios aí de news, e dizem, né, que há uma discussão sobre a nulidade desse testamento que teria sido feito ali às vésperas ou até, né, no leito da morte, tá? No hospital lá quando estava internado. Então, veja, um questionamento. Eu não estou dizendo quem está certo ou errado, porque é uma discussão do processo. Mas todo testamento a gente recomenda que, embora ele possa ser feito de forma particular, ou seja, ali na casa, no papel de pão mesmo, num caderno, com assinatura de 3 testemunhas, nós recomendamos que seja feito sempre num tabelionato, que é o cartório, aqueles que fazem escrituras, porque assim vai ter uma validade, a chance de ter um questionamento sobre a capacidade mental dessa pessoa de fazer o testamento, o controle vai estar acompanhado por um advogado também, obrigatoriamente. Então, o controle disso tudo, da forma como é feito, isso vai dar uma legitimidade e uma legalidade que vai ser difícil de ser questionado depois. Só que o testamento tem alguns limites, como eu mencionei, na questão da distribuição do patrimônio. Doutor, você acredita que o nosso tempo já está acabando, que passa rapidinho aqui? Eu quero que Rápido, você sim. já deixe assim, uma mensagem final para quem está em casa nos acompanhando. Se tiver dúvida, como que pode fazer então em relação a esse planejamento sucessório familiar? Bom, em relação à mensagem que a gente sempre recomenda é que, de fato, o pai e a mãe, ou o avô ou a avó, pensem nos seus herdeiros, pensem nos seus sucessores. Ou seja, pega uma folha A4, faz um risco no meio, e de um lado escreve tudo o que quer que aconteça com essa família e com os bens quando eles não estiverem aqui. E do outro lado, o que não quer que aconteça. Se começarem a fazer isso, começaram a fazer um planejamento sucessório. E a partir daí é realmente escolher, colocar em prática, ter profissionais contadores, advogados, que conheçam disso, que sejam próximos da família, para poder efetivamente dar, né, a viabilidade dessas ideias e desse planejamento. Viu?
Tá certo, então. Muito obrigada, então, doutor Jossam. Aliás, é Jossam Batistucci, que é um nome tão diferente. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente, né? Ele que é advogado especialista em questões patrimoniais e sucessórias. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição em outras oportunidades.